Saúde a Igreja de Cristo com a santa e glória da paz de Jesus. Amém. Agradecer a Deus, por mais uma oportunidade que Deus nos dá de estar cumprindo o ID, de estar fazendo a vontade dele. A mensagem que eu quero ler está no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, verso 11 ao verso 19. Todos acharam? Amém. A palavra de Deus ela diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Aconteceu que, seguindo ele a caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse desse e desse glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá a sua fé o salvou. Senhor, Deus amado, Deus querido, nesta hora, Pai, te apresento, Senhor, tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que eu não sou nada, Senhor. Não tenho nada a oferecer, não tenho nenhuma sabedoria, mas o Senhor disse que não era para me preocupar, porque o Senhor enxerga de boca, Senhor. Então, pois, Senhor, fala, tu e não eu, Senhor. Fala com nossos corações, fala nossas almas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assim, tá? Essa história, ela é interessante. Ao meu ponto de vista, porque a história desses 10 leprosos, ela nos remete muito, porque ela fala de pessoas que às vezes só procuram a Jesus quando ela está precisando. E quando está precisando e grita à distância. Jesus, no versículo 11, mostra uma caminhada. Tem uma caminhada aonde você vê que ele não desiste, mas a caminhada de Jesus até chegar a você, ele está indo primeiro a sua caminhada de dor, de sacrifício. É uma caminhada que ele não desiste. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia.
E nós sabemos que foi uma terra que acabou sendo dividida por causa do erro. Por causa do pecado, tornou-se uma terra dividida. E Jesus, ele trilha essa caminhada até Jerusalém, porque ali estão os sábios, ali estão os estudiosos. E Jesus sabia que eles estavam ali e eles iam para ele, tinha que chegar até lá. Porque nessa trilha que ele estava seguindo, era uma trilha de sangue, era um caminho de sacrifício. Mas nesse meio caminho, até Jerusalém, ele conseguiu ver a mim, ele conseguiu ver a você. Ele escuta o clamor, ele escuta a dor, ele sabe do que você precisa, ele sabe qual é a sua necessidade. E o interessante é que desse meio caminho até Jerusalém, ele já marcou esse encontro com você. Jesus, antes de chegar a Jerusalém, ele passa por uma divisa, ele passa entre Jerusalém e Galileia, e ali ele encontra um povoado. Ele poderia ter passado direto, ele poderia seguir o seu caminho, mas ele encontrou esse povoado, ele entrou nesse povoado, porque a obra de Cristo é levar a palavra, e ele estava sempre caminhando, levantando poeira, cumprindo o seu propósito. O propósito de Cristo foi nascer e se tornar sacrifício, mas antes ele veio para mostrar o caminho, e esse caminho é um caminho de transformação, de libertação, é um caminho de renúncia, e esse caminho ele apresenta a você, esse caminho ele apresenta a mim. Ele entra nesse povoado, entrando nesse povoado, ele viu 10 homens com lepras, abandonados, homens esquecidos pela sociedade por causa da sua condição. Um homem que estava ali, ninguém olhava para eles pelo fato da sua condição. Eles enxergaram Jesus e foram atrás da sua bênção, mas pediram de longe. Tem gente em nossa geração, em nosso meio, que também assim querem a bênção, querem a cura, querem a vitória, mas pedem de longe, não querem se aproximar de Cristo, porque ele não quer o abençoador, ele quer somente a bênção. Ele só quer aquilo que é o bem do seu coração. Ele quer o que é passageiro. E eles gritam de longe e
pedindo a Cristo que tivesse misericórdia dele. Cristo está para ouvir a todos, mas ele põe a prova, porque ele quer saber quem quer um compromisso com ele e quem não quer. E o compromisso com Cristo requer renúncia. O compromisso com Cristo requer aproximação com Ele. Ele não quer que você adore a Ele à distância. Ele quer que você adore a Ele pertinho, coladinho, abraçado. Ele não quer que você peça, receba e depois vá embora. Glória a Deus. Ele não quer que você conquiste a sua vitória e depois vire as costas, porque é fácil. O problema é quando você recebe e você vira as costas, o inimigo vem de lá e toma. Porque a Bíblia diz que esses 10 homens, ele gritou e pediu misericórdia. Cristo ouviu. Cristo, ele não fechou os ouvidos. Ele ouviu o clamor. Ele ouviu o anseio daqueles homens. Ele não foi inércio. A caminho de Jerusalém, entrando nesse povoado, você vê que ele estava levantando poeira. Ele estava andando. Ele estava cumprindo o seu propósito. Ele não desistiu. Ele sabia que ele estava a caminho da cruz. Cristo, ele estava a caminho da cruz. Mas nesse meio caminho, ele estava fazendo milagres. Ele estava levantando poeira. Ele não estava tapando os ouvidos para ouvir o clamor. Porque ele vai para a cruz, mas ele vai por mim e ele vai por você. Ele não vai em vão. Ao vê-los, ele disse: vão, mostra-se ao sacerdote. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Glória a Deus. Quem é esse sacerdote ao qual ele mandou os leprosos se apresentar? Ao meu ponto de vista, foi se apresentar a ele mesmo. Porque quando ele diz, vá e se apresente ao sacerdote, no meio do caminho, não foi nem para cá e não foi nem para lá, foi no meio do caminho. Eles perceberam que estavam curados, eles estavam purificados, eles receberam aquilo que eles ansiavam, aquilo que eles desejavam, porque eram homens abandonados pela sociedade. Às vezes tem gente que passa por provações, passa por dificuldades, clama, pede a Deus, até o momento busca, está presente na casa, mas quando recebe aquilo que ele tanto quis, a primeira coisa que ela faz, ou ele faz, é virar as costas. Nesse momento aparecem desculpas para tudo. Não posso, estou aqui, estou ali, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E Cristo, ele passa a estar em segundo plano. Ele não é mais o primeiro lugar. Ele não é mais a primícia. Porque você já conseguiu aquilo que você quer. Aquilo que você deseja. Ele quer te dar. Ele quer fazer
vestindo melhor, Ele quer que você tenha o melhor, mas Ele também quer que você esteja presente. Ele quer que você esteja fazendo parte da essência dEle, da vida dEle, no caminho que Ele preparou. Glória a Deus. Glória a Deus. E esses leprosos indo a caminho, no meio do caminho descobrem que eles foram purificados. Eles passam a ter honra. Eles passam a ser pessoas. Ele não é mais um homem abandonado pela sociedade, porque agora ele está puro, ele está limpo. Quando recebe a vitória, quando recebe a purificação, quando o seu corpo fica limpo, quando a lepra vai embora, quando o pecado sai da vida do homem, no meio do caminho, ele se desvia. Foi fácil. Não teve muita dificuldade. Ele só virou as costas e foi embora. Porque na cabeça dele já conseguiu o que queria. Agora eu vou ali dar um passeio. Agora eu vou ali distante. E esquece com facilidade daquele ao qual estavam gritando e pedindo misericórdia. Quando ele liberou a vitória, eles esqueceram e eles o abandonaram. Jesus sabia que a vitória já estava com eles. Como, Mário? No meio do caminho, quando o nome se desvia, aí um único. Não é a quantidade, mas foi a qualidade. Um único. Volta, gritando, clamando e dando glórias a Deus em alta voz. Ele gritava o anseio dele, a alegria, porque ele conseguiu aquilo que ia dignificar ele, aquilo que ia fazer dele uma pessoa. Ele volta gritando, dando glórias a Deus. Ele não esqueceu do homem ao qual ele gritou, pedindo misericórdia. Ele não esqueceu da voz daquele que disse: vá e apresente-se. Tem aquele que adora a Deus, que adora a Cristo, de alma, de coração, mas tem aqueles que adoram de lábios, aqueles que pedem, mas só de lábios, aqueles que querem adorar a Deus à distância, porque não querem compromisso, não querem Cristo, só querem aquilo que Ele pode dar. Mas Cristo estava demonstrando ali que nesse caminho de Jerusalém, o caminho dele para Jerusalém é um caminho de sacrifício, um caminho aonde ele estava indo para morrer na cruz por mim e por você. Ele está dizendo: eu não desisti. Meu pai me criou e eu ainda não desisti. Eu estou caminhando, eu não desisti. Eu estou sentindo a dor, mas eu não desisti. Eu estou sofrendo, porque eu vou subir no madeiro, mas eu não desisti. Eu estou caminhando e não desisti. Mas clamam a mim e desistem com facilidade. Negam com facilidade. Abandonam com facilidade, porque não tem o compromisso de Deus. Quando aquele único homem volta gritando e glorificando a Deus em alta voz, Cristo
certo. Quem é, meu filho? Não eram 10 os que foram curados? Aí você pergunta, como é que Cristo fala? Foram 10 que foram curados, porque quando ele disse, vamos se apresente, saíram todo mundo sujo. Eles foram limpos no meio do caminho, já estavam distante de Jesus. O sacerdote ao qual você tinha que se apresentar era Cristo. Ele queria que você viesse a Ele, como esse um fez. Ele queria que você o agradecesse. Ele queria que você fosse fiel, que você fosse grato, porque Ele não desistiu de você. O homem abre a boca e diz, só eu voltei. Cadê os outros 9? Seguiram por outros rumos. O problema é que quando você pede e você recebe e você não volta, para que Cristo ele carimbe, para que ele bote o selo da sua vitória se tornar permanente na sua vida, se você não volta, você perde. Porque quem briga e quem luta para que você seja desviado do seu caminho para o mundo é Satanás. É o inimigo das nossas almas. É aquele que fica ao derredor, bramindo como leão, procurando uma brecha para conseguir te tragar. Deus ele não está observando você pela sua aparência, não está observando você pela sua roupa, Ele não está observando você pelo seu perfume, não está observando você pela sua eloquência, pela forma de falar bonito, se você é branco ou se você é preto, pela marca de sapato que você usa. Ele está observando você pela sua fé, pela fidelidade, pela gratidão que você tem com Ele, porque o único voltou, e Ele voltou glorificando a Deus. Ele voltou dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu fui curado, Senhor. Eu voltei para te agradecer, porque antes eu era um qualquer, eu era esquecido pela sociedade, mas hoje o Senhor me acolheu, e hoje eu sou alguém. Glória a Deus. O Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor perdoou as minhas falhas, o Senhor perdoou os meus erros, o Senhor me purificou, me lavou, me deu vestes novas, e por isso eu voltei glorificando, dando glória, dizendo muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor, no momento que eu clamei, no momento que eu gritei, no momento que eu pedi socorro, o Senhor me ouviu. Glória a Deus. O Senhor me atendeu. O Senhor liberou a bênção que eu precisava para eu me tornar alguém. E para eu me tornar alguém, eu preciso ser limpo. Eu preciso ter novos pensamentos, novas atitudes, novos comportamentos, e comportamentos que agrade ao Senhor. Porque aqueles homens estavam na divisa entre Jerusalém e Galileia, e ali estava aquele povoado, um povoado aonde tinha pessoas esquecidas. E nessa caminhada de Jesus até Jerusalém, ele diz: eu não esqueço de ninguém, eu estou caminhando pelos necessitados.
pelo aquele que não tem força de lutar por si próprio. Eu estou aqui para lutar por vocês. Eu não vou abandonar. E por isso eu continuo levantando poeira. E o meu sacrifício é a cruz, é o madeiro. E isso não desistiu. Porque Ele fez isso por mim. E Ele fez por você. E aquele único homem, meu pastor, voltou, gritando em alta voz, e entregando aquilo que pertence a Deus, que é a glória. Glória a Deus. Que é o agradecimento, que é a honra. Ele não esqueceu de Cristo, a quem liberou, aquele que soltou a bênção para aquele homem. E provavelmente aqueles 9 que no meio do caminho eles se desviaram, conjecturando, e no meu pensamento provavelmente voltaram a se tornar leprosos. A Bíblia diz que quando um homem ele aceita a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, a Bíblia é clara quando diz que sai dele o demônio. Aquele homem está puro, está livre. Mas ele, se desviando, voltando para o mundo, a Bíblia diz que aquele homem que saiu, ele volta e traz convidados. Ele traz mais 7 para essa casa que agora está vazia. E o estado desse homem torna-se pior do que como era anterior. E aqueles leprosos que foram glorificados e no meio do caminho se desviaram, fizeram isso. Eles abandonaram a Cristo, se desviaram com facilidade, pegaram tão pouco, encheram seus olhos e foram para o mundo. E esqueceram que Cristo ele tinha muito mais para oferecer. Ele tem muito mais para mim e muito mais para você. Glória a Deus. Não só uma bênção. Ele tem coisas incríveis para a minha vida e para a sua vida. Cristo deve ter se alegrado quando viu aquilo ali. Ele ficou feliz. E agora ele vai carimbar a bênção que foi delegada para aquele homem. Porque também a bênção que Deus deu para aquele homem se tornar firme na vida dele, precisava de uma palavra. E se pararmos para entender todas as curas e milagres que aconteceram na Bíblia, todas, Cristo ele carimbava com uma palavra: vá, o pecado está perdoado, você está curado, vá e não peque mais, vá e não pratique mais o erro que te colocou nesse estado, o erro que prendeu você no mundo, o erro que fez você padecer, o erro que te colocou em prisão, o erro que colocou trilhões em você, o erro que fez com que você se tornasse um escravo do mundo.
dizia: vá e não peques mais. Não erre, não falhe. Ah, mas é difícil, irmão Mário, servir a Deus. Por quê? Porque é renúncia. Você tem que abandonar. Você tem que viver um novo caminho. Porque os leprosos, eles estavam em um caminho. Foi o caminho que Cristo apresentou para eles. Olha, o caminho é esse aqui, ó. Siga. Não vá para um lado, nem vá para o outro, mas vá nesse caminho. E vai e se apresente ao sacerdote. Glória a Deus. Mas é esse caminho. Eu conheço o teu coração, conheço os teus pensamentos. Mesmo assim, ele libera a bênção. Porque ele sabia que não era quantidade que conta, mas era qualidade. E às vezes a qualidade é mínima. Porque viemos sempre buscar a bênção e sempre negamos o abençoador. Queremos carro, queremos casa, queremos dinheiro, queremos trabalho bom, queremos tudo melhor. Aí vamos, buscamos, pedimos, clamamos, e quando a gente recebe, viramos as costas, porque estamos gritando lá de trás, de longe. Eles estavam tão distantes que a Bíblia diz que Cristo gritou de cá: vão e se apresente ao sacerdote. Ele estava distante, adorando a distância, para não ter um compromisso. Adorando a distância, você não precisa estar fazendo nada, você só vem para receber. Só que Deus quer que você adore de perto. Ele quer que se aproxime. Porque o que Ele tem para você e o que Ele tem para mim é muito maior. É tão grande que os nossos pensamentos não conseguem nem imaginar o tamanho da vitória que Ele tem para nós. O tamanho da bênção que Ele tem para nós. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Ele já sabia da intenção, porque ao sair a bênção foi liberada. Ele já sabia que todos iam ser purificados, e ele entendia que poucos iam voltar. Porque a intenção do coração, ela sempre está revelada a Cristo. O pensamento do seu coração está revelado para Cristo. Os fariseus perguntam para o discípulo, Jesus fala assim: mas por que o mestre de vocês comem mendigo, ladrões, salteadores? Cristo, Ele conhece o coração, porque eles estavam falando dentro deles mesmos. Eu não vim para quem está são, eu não vim para quem está bom, eu vim para quem está doente, para quem precisa, para quem tem necessidade de médico. Glória a Deus. Eu vim para quem tem necessidade de cura. Eu vim para quem tem necessidade de libertação. Eu vim para quem tem anseio de uma nova vida. Eu vim para quem está buscando um caminho.
Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu nasci. Para servir de sacrifício, para que vocês tivessem tudo isso. Mas é necessário você querer. É necessário você entender no seu coração que você precisa disso. É necessário que você abra o teu coração para que Ele faça essa morada, para que Ele transforme a sua vida, para que Ele modifique, para que Ele venha derramar sobre a sua vida todas essas bênçãos. E quando essas bênçãos for derramadas, vocês permaneçam no mesmo lugar, que é no caminho do Senhor, o caminho de vida, olhando para o alto, olhando para cima, porque Jesus ele não desistiu, ele continuou nessa estrada até a cruz. E Ele quer que nós também andemos nessa estrada, levando a nossa cruz, sem desistir, persistindo e entendendo que no final dessa estrada temos a vida eterna. Glória a Deus. Essa vida eterna, nós temos que aprender a voltar e agradecer tudo o que Ele fez por nós, tudo o que Ele faz por nós e tudo o que Ele vai fazer por nós. Continuar nesse caminho, persistir, sendo grato pelas bênçãos que vai ser derramada em nossas vidas. São grandes. Porque Ele conhece o meu desejo no coração e conhece o desejo do coração de cada um que está aqui. Ele sabe do que precisamos, Ele sabe do que ansiamos e Ele quer dar. Ele está aqui para oferecer aquilo que você precisa, aquilo que você anseia. Mas para isso é necessário permanecer no caminho, sem virar para um lado, nem virar para o outro, e sendo sempre grato ao Senhor. Quando receber, não virar as costas e esquecer o abençoador. E é para isso que é necessário a gente voltar dando graça e dando glórias a esse Deus maravilhoso que morreu por mim e que morreu por você. Amém? Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande, um Deus de vitória, é um Deus que tem trazido a existência das coisas que não existem sobre nossas vidas. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande. E é por isso que eu e você está aqui nessa noite, para adorar Ele, para receber a palavra dEle em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele não muda. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que Ele curou esses 10 leprosos, o nosso Jesus também, Ele nos cura hoje. Ele nos restaura. Porque todo o poder está diante dEle. Mas não é o meu nem o seu momento, é no momento do Senhor.
quando Ele quiser, quando Ele achar que deve fazer na minha e na sua vida. Pode ter certeza que Ele vai fazer. Nada vai impedir Ele, nada vai atrapalhar o nosso Senhor de executar o milagre na minha e na sua vida. Mas por enquanto, continue adorando a Ele, continue buscando Ele, continue se lançando nas mãos dEle, continue confiando nele, porque Ele é tudo para mim e para você. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Boa essa palavra para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Altíssimo, continue abençoando aí a vida de Mário, Aí, nosso irmão de volta bem aí, esses novos pregadores que Deus tem levantado aqui no nosso ministério, Que Deus continue usando poderosamente e que use vocês muito mais do que eu. Então fique para trás, Que Deus cada dia mais possa usar a vida de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu fico feliz, irmão? Porque quando eu estava no ministério, eu comecei, era o contrário. Quando Deus começou a me usar, o meu pastor pensou que eu era uma ameaça para ele. Eu sei que vocês não é ameaça para mim. Vocês são servos de Deus. E Deus, peço a Deus que Deus use tremendamente, poderosamente a vida de vocês. Eu fico feliz, muito feliz, irmão? Ver Isaías também, cada dia também crescendo aí com vocês, pregando, porque a gente, como pastor, nós temos que fazer discípulo, e é isso que Jesus fazia, irmão, discípulo. Agora eu estava conversando com o pastor lá de Valéria, e ele disse que praticamente está sem ninguém lá para pregar. Eu digo, meu irmão, glória a Deus. Tem dia que eu fico semana sem ministrar para a glória de Deus, Porque tem uns irmãos aqui que estão aí ministrando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E Deus continue abençoando e usando aí a vida dos nossos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento também receber o Espírito. Vamos tirar